E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal, e o tema de hoje é o colonialismo no período entre guerras. E o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar a participação da África na Primeira Guerra, discutir os efeitos econômicos da guerra sobre a África e estabelecer uma relação entre a guerra e os movimentos pela independência africana. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, vem comigo que você hoje vai ficar por dentro da história. Vamos lá? Começando aqui a leitura. Ao estudarmos o pan-africanismo, vimos que foi um movimento de resistência africana ao colonialismo, marcado pela afirmação e positivação de uma identidade africana. Então, na aula passada, a gente estudou sobre o pan-africanismo, que nada mais, nada menos, foi um movimento de resistência africana, onde os africanos vão resistir ao colonialismo que é implantado na África, tanto por parte dos europeus, tanto por parte dos portugueses, tanto por parte dos portugueses, franceses, britânicos e europeus, que são povos que vão tentar colonizar a África. Europeus, que foi aquele negócio lá da partilha, né? Os europeus, que demorou 5 séculos para eles entrarem na África. Os europeus, aí vem os britânicos, os franceses e os portugueses que querem colonizar a África. E a África não quer. A África quer se tornar uma só. Entendeu? O povo africano, eles querem dominar a África. Os africanos que querem dominar a África. Eles não querem que outros povos venham dominar a África. Porque se eles quisessem, eles não iam resistir ao colonialismo, né? Então, o pan-africanismo foi justamente isso, né? Ou seja, foi um movimento dos africanos. Os africanos, eles se uniram para resistirem ao colonialismo que é implantado na África, no continente deles. O período entre 1914 e 1945, ou seja, entre as duas grandes guerras mundiais, contribuiu para o pan-africanismo. Por quê? Assim como também foi influenciado por ele. A Primeira Guerra Mundial se estendeu entre 1914 e 1918 e teve a participação de Inglaterra, França e Rússia, aliança chamada Tríplice Entente, além da Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, chamada Tríplice Aliança. Entre as razões do conflito estava a rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, em razão da rápida expansão de sua economia industrial, o que ameaçava a hegemonia inglesa. Relacionada a essa disputa pelo domínio capitalista, outra razão foi o imperialismo, que resultou em expansão do capital para a África e Ásia, o que ampliou as rivalidades e concorrências entre as potências. Além disso, a Europa do início do século XX estava cravada de lutas nacionalistas, o que serviu de tempero nas rivalidades capitalistas das nações. Então, as razões do conflito da Primeira Guerra Mundial, quais foram as razões do conflito da Primeira Guerra Mundial entre Inglaterra e Alemanha? Foi a rápida expansão de sua economia industrial, o que estava ameaçando a hegemonia inglesa. Foi uma disputa que teve entre Inglaterra e Alemanha, foi uma disputa pelo domínio capitalista. Aí vemos aqui, relacionada a essa disputa pelo domínio capitalista, outra razão foi o imperialismo, que resultou em expansão do capital para a África e Ásia, o que ampliou as rivalidades e concorrências entre as potências. Além disso, a Europa do início do século XX estava cravada de lutas nacionalistas, ou seja, lutas de nações.
Além disso, a Europa o que serviu de tempero nas rivalidades capitalistas das nações. Muitos outros países participaram da guerra, sempre apoiando um dos dois grupos ou alianças. Foi o caso dos Estados Unidos, que entraram no conflito já às vésperas do seu fim ao lado da Inglaterra. Os interesses imperialistas na África explicam por que o continente também foi palco dos conflitos militares. Estava cada vez mais claro para todos que o potencial do lucro na Europa dependia da expansão colonial sobre áreas produtoras agrícolas e minerais, como era o caso do continente africano. O impacto da guerra sobre a África e os africanos foi alto. As frentes de batalha tiveram a atuação de soldados africanos. Então, os soldados da Primeira Guerra Mundial, que eu sei, né, porque eu estou falando da Primeira Guerra Mundial, né? Então, na primeira Guerra Mundial, os soldados da Primeira Guerra Mundial eram africanos, tá? Então, soldados à frente de batalha da Primeira Guerra Mundial eram soldados africanos, em ambos os lados do conflito, tanto em território africano como europeu. A convocação dos funcionários europeus para trocarem seus postos na administração colonial e nos serviços para se dirigirem à frente de guerra acabou por prejudicar o governo das colônias. O vazio nos tais postos de trabalho estimulou a procura por africanos letrados para assumirem parte das vagas existentes. Economicamente, a guerra trouxe importante impacto em relação ao aumento do custo de vida, uma vez que os produtos manufaturados, ou seja, as máquinas caseiras, os produtos manufaturados europeus estavam mais caros, enquanto os agrícolas de exportação com preços em queda. Então, os produtos manufaturados, ou seja, as máquinas caseiras europeus, as máquinas caseiras dos europeus estavam mais caros, enquanto os agrícolas de exportação com preços em queda. Considerando que a indústria europeia teve sua produção afetada, a importação de matérias-primas foi desacelerada, resultando em não escoamento da produção das áreas coloniais, o que incidiu na queda dos preços, tendo que a produção agrícola na África dava-se com o uso do trabalho forçado, com baixíssimos salários e com alta tributação. Infere-se que o aumento do custo de vida repercutiu muito negativamente para os africanos. O fim da guerra e a vitória dos aliados resultaram em redefinição de fronteiras na África, especialmente nas colônias alemãs, que passaram ao domínio inglês ou francês. Togo e Camarões são exemplos de colônias alemãs que passaram ao domínio francês e inglês durante a guerra. É importante lembrar que esse novo desenho dos territórios continuou ignorando a história tradicional africana, as identidades étnicas e culturais entre os povos. O resultado foi fronteiras artificiais, com grupos rivais sobre a mesma jurisdição ou povos divididos por administrações diferentes. O caso de Ruanda e Burundi é exemplar. Colocados sob a administração belga, os grupos rivais Tutsis e Hutus protagonizaram um dos maiores conflitos étnicos da história contemporânea da África. O retorno dos africanos que lutaram em território europeu reacenderam a luta anticolonialista, tanto porque o discurso civilizatório não mais fazia eco em tempos de enfraquecimento da Europa, quanto porque os ideais pan-africanos já estavam disseminados. O resultado foi a ampliação dos movimentos sociais na África, caracterizados pela contestação às condições impostas aos africanos, seja pela crise econômica ou pelo colonialismo. A soma entre enfraquecimento europeu pós-guerra e movimentos reivindicatórios na África contribuíram para um discurso de flexibilização colonial por parte da França e da Inglaterra nas suas colônias
islamizadas do norte e da parte oeste da África. Contudo, na agenda das metrópoles europeias, não havia previsão para o encerramento da colonização africana. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, os africanos novamente compuseram os quadros militares de ambos os lados do conflito, embora a Grande Guerra tenha se desenvolvido em fases distintas. Podemos agrupar os participantes em dois grupos: aliados, Inglaterra, França e Estados Unidos, e potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. As intenções imperialistas da Itália sob o comando de Mussolini foram percebidas na invasão ao Egito, protetorado britânico, e na Etiópia, país independente, alvo das disputas imperialistas. O território africano representava importância geopolítica para as potências europeias na Guerra Mundial, o que explica os confrontos entre aliados e tropas do eixo em diferentes pontos do continente. Os efeitos econômicos da guerra sobre a África não foram diferentes dos da Primeira Guerra. Politicamente, porém, o conflito deu importante contribuição e impulso para os movimentos pela independência africana. É nesse contexto de questionamento que o movimento pan-africano ganhou corpo. Então, é nesse contexto de questionamento que o movimento pan-africano vai ganhar corpo e que a organização para a independência se amplia. Contudo, as lutas pela independência não se darão de forma homogênea, marcando mais uma característica da história africana pautada pela diversidade política, cultural, geográfica e histórica. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência, companhia de hoje. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo no canal. Se você gostou, aprendeu com a aula de hoje, já deixa seu like. Muito obrigado, gente. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal.